Bom dia, gente linda. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo ao Café com Inteligência, que você possa ter um dia espetacular, maravilhoso, que você possa estar absorvendo tudo de bom que o Senhor tem para você, que ao longo dessa semana, ao longo desse mês, que é o último mês desse ano de 2023, coisas extraordinárias, maravilhosas estejam acontecendo para a sua vida. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, só para relembrar as pessoas o que é o Café com Inteligência. O Café com Inteligência é um programa diário, segunda a sexta-feira, onde a minha intenção é elevar o nível da sua inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Inteligência espiritual é a capacidade que Deus nos deu de estabelecer a nossa essência. Nós somos essencialmente seres espirituais. Nós não somos seres físicos carnais. Nós não fomos criados para isso. Diferente dos animais, Deus nos criou com uma conexão com Ele. Por isso os cientistas descobriram o ponto de Deus no cérebro. Por isso no meu livro Inteligência Espiritual eu explico a importância da inteligência espiritual para as emoções e para o corpo biológico. Então o corpo biológico, para ter saúde, precisa de emoções equilibradas. As emoções equilibradas precisam de uma espiritualidade efetiva. No momento em que você tem uma espiritualidade efetiva, suas emoções são equilibradas e o seu corpo físico, então, se equilibra por um todo. Então é só para você entender que você é corpo, alma e espírito, e essas três coisas precisam ser muito bem cuidadas. Não basta apenas você fazer exercício de manhã, correr, caminhar, comer bem, ter uma alimentação boa, só isso não basta. Você tem que cuidar das suas emoções. Todo mundo está me ouvindo aí, pessoal? Porque alguém escreveu aqui, está mudo. Vocês estão me ouvindo aí? Diga eu. Quem está me ouvindo aí, escreve eu, só para eu saber que vocês estão me ouvindo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se ninguém escreveu, é porque ninguém está me ouvindo. Ah, sim. Muito bem. Então, nós precisamos, um todo, se eu cuidar das minhas emoções, eu vou ver isso refletido diretamente no meu corpo, nas minhas energias para viver, né, na minha motivação. Mas também a vida não é só o emocional e a vida não é só o corpo físico. A vida tem algo muito importante. O Criador te fez com uma conexão com Ele. E isso é espiritualidade. Essa espiritualidade dá ao seu cérebro a consciência da sua existência espiritual. E nessa consciência você precisa ter alguns fatores que equilibram o seu cérebro, equilibra a sua vida em si. O que te equilibra? O poder de sonhar. Deus te deu o poder de sonhar. Tudo que nós sonhamos, nós atraímos para nós. Tudo que nós desejamos, nós atraímos para nós. Quer ver uma coisa? Quem aqui já desejou algo e depois de alguns anos aquilo aconteceu? Quem já parou para pensar de que as coisas que você tem hoje foram coisas que você sonhou no passado? A casa que você mora foi algo que você sonhou no passado, o emprego que você está trabalhando, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está estudando, o casamento, a família, você sonhou lá atrás e agora isso se realizou. Quem aqui pode dizer, foi assim comigo? Escreve aí para mim, foi assim comigo. Eu sonhei e aquilo se realizou. Isso é espiritualidade, isso é inteligência espiritual. A nossa capacidade de sonhar o que desejamos no futuro. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento das coisas que eu espero. Isso é sonho. Eu sonho com algo e me fundamento na base daquele algo. Por isso é que o meu corpo e o meu ser começa a trabalhar em favor daquilo ali. É por isso que a gente diz que tudo aquilo que eu admiro, eu atraio para mim. Porque o que eu admiro se torna um desejo. E esse desejo se torna um sonho. E olha só quantas pessoas escreveram, foi assim comigo, foi assim comigo, foi assim comigo. Porque é exatamente assim. Né? Então, você sonha, daqui a pouco você se vê lá. Por exemplo, aqui o Erialdo falou sobre ir a Israel. Né? Quantas pessoas não têm condição financeira de ir a Israel? Porque ir a Israel é caro. Por causa do custo da passagem, por causa do custo das hospedagens e tudo. A moeda é cara, o dólar é caro, o euro é caro, tudo é caro.
e a pessoa não tem condição. Então ela sonha. E quando ela começa a sonhar no mundo espiritual, as coisas começam a acontecer. As portas se abrem, você começa a juntar dinheiro, as possibilidades acontecem até o momento em que você consegue ali, parcelando ou pagando à vista, enfim, você de alguma forma vai conseguir aquilo ali, porque você desejou e no mundo espiritual as coisas começam a acontecer. Quem é que disse isso pra gente? Jesus. Ele disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, ou seja, não importa o tamanho, o que importa é a efetividade. O grão de mostarda é desse tamanho, mas ele faz uma árvore enorme. Então, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, ou seja, efetiva, mesmo que pequena, mas efetiva, você dirá a esse monte, saia daí, para lá, e ele vai ter que ir. A expressão ali usada é exatamente essa. O monte vai te obedecer, o monte vai ter que ir. Então, nós fomos criados para viver pela fé. Então, o nosso cérebro precisa de oração. Nosso cérebro precisa de meditação, você precisa aprender a meditar e trabalhar a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu intelecto na palavra de Deus. Então você precisa sonhar é ter fé, você precisa orar, você precisa meditar. Então essas coisas que são espirituais, fazem parte da sua espiritualidade, é que trazem o equilíbrio às suas emoções. Uma pessoa que é muito ansiosa é porque ela está orando pouco. E não estou falando de oração para pedir coisas, pedir para Deus curar, né? Não é o fato de você não orar para Deus te curar, não é isso. É o fato de você não ter na sua rotina a oração. Porque quando você tem na sua rotina a oração, e principalmente a oração da adoração, que oração é essa, pastor? A oração da gratidão. Quando amanhece o seu dia, aprenda isso aqui é um código muito importante para você que é uma pessoa espiritual. Quem é espiritual? Diga eu aqui, só para eu saber se eu tenho pessoas espirituais aqui na minha live. Então, se você é espiritual, aprenda. Isso aqui é um código que eu uso para mim, para o meu cérebro, para a minha vida. Isso aqui é um código. Quando eu acordo de manhã, ao invés de eu me sentar na cama e sair andando, né, do meu quarto para o banheiro, enfim, para algum lugar, a primeira coisa que eu faço é que eu me ajoelho. Então eu rodo na cama, ao invés de sentar-me e colocar os pés no chão, eu rodo na cama e eu me ajoelho. E nesse ajoelhar eu estou dizendo para mim o seguinte, o meu dia começa aos pés de Jesus. É isso que eu estou dizendo à minha mente todos os dias. É isso que eu estou dizendo ao meu corpo todos os dias. É isso que você precisa fazer. Então comece orando. E aí nessa oração, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você está vivo, agradeça a noite que você passou, agradeça porque você está seguro debaixo das suas asas, agradeça porque você tem uma família, agradeça porque você tem filhos, agradeça porque você tem emprego, agradeça porque você tem saúde, agradeça, 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 e quando você sentir que esgotou todo tipo de agradecimento possível, você diz então, Senhor, renova tuas misericórdias sobre mim e me dê um dia extraordinário na tua presença, me leve a te conhecer mais, me aproxime mais de ti, me coloque numa intimidade maior contigo, e se isso acontecer, eu sei que a felicidade, ela inundará a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, essa semana a gente vai falar sobre o Evangelho de João. Eu vou usar o Evangelho de João como base para a gente ir meditando numa série de coisas diferentes. Mas deixa eu dizer uma coisa que hoje eu estava pensando, eu estava correndo na academia e estava pensando. A felicidade não é um destino que você alcança. A felicidade está ali, eu vou fazer isso aqui e vou ser feliz. Não. A felicidade, ela é um resultado lateral. Guarde isso aqui. A felicidade, alguém pode até escrever isso aqui para mim. A felicidade, ela é um resultado lateral. O que é um resultado lateral? É algo que caminha comigo. Ela é uma promessa para mim. Deus me deu isso como promessa. Né? A Bíblia diz, eu sei os planos que tenho acerca de vós. Planos de paz, de shalom. E shalom é uma completude, shalom é prosperidade, shalom é não me faltar nada. E não te causará dano. Então, Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Isso é felicidade. Mas tudo isso está relacionado ao meu comportamento. Então a felicidade é uma coisa que caminha do meu lado.
E toda vez que eu me comporto da maneira certa, a felicidade me encontra. Então, se eu estou orando, eu estou vivendo na presença de Deus, a felicidade me encontra. Por mais que eu esteja passando uma luta danada em alguma área da minha vida, por mais que eu tenha uma perseguição em alguma área da minha vida, aquilo não vai me abater, não vai me destruir, não vai me dilacerar. Por quê? Porque a felicidade me encontra. A felicidade não é um lugar ao que eu vou alcançar. A felicidade está do meu lado todo dia. E sempre que eu me manifesto espiritualmente, essa felicidade me alcança. Sempre que eu me manifesto, a felicidade então se manifesta junto. Felicidade é algo que me acompanha. Então ela se manifesta quando eu faço o que tem que ser feito. Para ficar claro para você. Então a felicidade é um resultado lateral. Ela está do meu lado e toda vez que eu realizo algo, ela se manifesta. Ela se manifesta quando eu sinto que cumpri aquilo que eu tinha que cumprir. Então vamos ao texto aqui de hoje. No princípio era o verbo, João capítulo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Nele estava a luz, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para dar testemunho, para que se testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, mas de Deus. Eu vou parar aqui porque só nesses 13 versículos que eu li, já tenho aqui toda a fundamentação teológica necessária para você ser um cristão. Só aqui já tem toda a fundamentação teológica para você ser um cristão de verdade. Primeiro, de você entender quem é Jesus. A Bíblia apresenta Jesus como sendo o verbo. O verbo, a palavra verbo aqui, logos, é ideia, ele é o pensamento. Deus não é físico, entenda isso. Deus não é um ser físico, ele não é um velhinho sentado no trono, por mais que alguém às vezes usa isso como uma figura de linguagem para poder se compreender, né? Ou para poder entender Deus e para poder ter uma ideia de respeito de Deus, mas Deus não é um velhinho sentado em lugar nenhum, nem num trono, nem numa caixa, nem em lugar nenhum. Ele é um ser que a única forma que ele tem é a forma do seu próprio pensamento. Quer dizer, ele é o que é. Por isso a Bíblia diz. Então, a Bíblia diz que o verbo, esse pensamento, essa ideia, que é o próprio Deus, a Bíblia começa dizendo, ele era o verbo. Quer dizer, no princípio, Jesus era o próprio Deus. E o verbo estava com Deus, ou seja, ele é a essência daquele que existe como Deus. E aí ele conclui, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se foi feito se fez. Tem uma palavra grega aqui que é gegonen, significa manter sustentado na palma da mão. Gegonen é assim, eu crio algo e eu sustento. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Jesus é o criador dos céus e da terra junto com Deus. Ele e Deus é a mesma pessoa. Ele criou todas as coisas e tudo está sustentado na palma de suas mãos. É o que está dizendo aqui até o versículo 3. Sem Jesus nada existiria. Sem Jesus nada seria feito. E tudo o que está feito está nas mãos dele. Por isso é importante você ser um cristão e você crer em Jesus. Nele estava a vida. A vida é a luz dos homens. Então ele está dizendo, aquilo que gera a vida em nós está em Jesus. E essa vida que está em Jesus é o que nós devemos buscar, porque luz é aquilo que a gente busca. O sentido da luz aqui é no sentido do conhecimento a ser buscado. A luz dos homens como conhecimento a ser buscado. Então ele diz, nele estava a vida é o conhecimento que o homem precisa buscar.
E ele está em Jesus. Aí ele diz, esse Jesus, esse conhecimento desceu na terra e resplandeceu no mundo em trevas, no mundo sem conhecimento. Mas esse mundo não conseguiu compreender aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus veio revelar. Aí João segue dizendo, ele resplandeceu nas trevas, mas as trevas não compreenderam. As pessoas insensatas, as pessoas não têm o conhecimento de Deus, não compreendeu Jesus. Mas houve um homem na terra, cujo nome era João, que era aqui nesse caso João Batista. Ele veio para ser o testemunho dessa luz. Ele veio para que todo mundo pudesse crer através da pregação desse próprio João. Ele não era a luz. João não tinha o conhecimento todo. O conhecimento estava em Jesus. Mas ele veio falar desse conhecimento. Ele veio preparar o caminho, é como João é apresentado na Bíblia. Ali estava a luz verdadeira. Quem é a luz verdadeira? Jesus. Jesus tem o conhecimento que pode iluminar a todo homem, diz versículo 9. E no versículo 10, assim, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu ele. Então ele estava presente, ele fez todas as coisas, ele estava presente nisso que ele fez, mas mesmo assim as pessoas não conseguiram conhecer Jesus. Ele veio para os que eram seus, aí agora ele está falando aqui para o judeu. Assim, ele veio para o seu povo judeu, ele veio para aqueles da sua nação, mas eles não o receberam, eles não aceitaram o Deus vivo no meio deles, eles não aceitaram o Messias prometido desde o Antigo Testamento, eles rejeitaram. E aí no versículo 12, que é um dos textos mais lindos da Bíblia, a Bíblia vai dizer, mas a todos quantos o receberam. Quem recebeu Jesus aqui, diga eu, escreve aí, eu. Deixa eu pedir aqui para você, eu não pedi isso aqui desde o início aqui da live, por gentileza, me ajude compartilhando essa live, vem aqui com o dedinho aqui nesse aviãozinho e compartilha essa live para que mais pessoas saibam. Eu estou há muito tempo sem fazer o Café com Inteligência e aí as pessoas não vão saber que eu estou aqui. Então, por gentileza, me ajude compartilhando. Compartilhe, se você já compartilhou, manda coraçãozinho para cima, que esses coraçõezinhos, eles ajudam a chamar outras pessoas a estar aqui com a gente. Então vamos lá. Eu já recebi a Jesus, você já recebeu a Jesus. Tem várias pessoas dizendo eu aí. E aí o texto diz assim, mas a todos quantos o receberam, agora escute isso, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso aqui você precisa entender. A conversão, ela é uma adoção do céu. Vou repetir. A conversão é uma adoção do céu. Quando você se converte, Deus está te adotando como filho. Porque Ele te fez uma criatura. Mas o fato da gente ter se desviado de Deus, nos afastado de Deus, do caminho de Deus, Ele precisou enviar Jesus, para que através da sua vida e da sua morte e da sua ressurreição, nós pudéssemos retornar à casa do Pai. Por isso ele disse, todos aqueles que recebem a Jesus, recebem suas ideias, recebem a sua fé, recebem a sua doutrina, recebem o seu ensinamento, todos aqueles que recebem a Jesus, é-lhes dado o poder de se tornarem filhos. Entenda isso aqui, poder é uma força, se tornar é um processo. Então ele está dizendo, quando você recebe a Jesus, um poder se manifesta em você para ir transformando você num processo aonde você vai se parecer com Jesus a cada dia mais na sua vida. É isso que vai acontecer. Então, não pense que Deus vai colocar um chip em você e a partir de agora você está chipado para o céu. Não é assim que funciona. Não pense que Deus vai chegar aqui e vai instalar em você, sabe, um outro hard drive, né, um outro computador aí, uma outra cabeça. Não é assim que funciona. É um processo. Um processo onde um pouquinho do Djalma vai sendo retirado dele e um pouquinho de Deus vai sendo colocado nele. Quando, pastor? Todos os dias. Por isso a Bíblia diz, medita na lei do Senhor de dia e de noite, para que você seja como árvore plantada junto a ribeiros de água.
Você precisa meditar na lei do Senhor de dia e de noite, todo dia. Por isso eu faço o Café com Inteligência, para você junto comigo meditar aqui na palavra. Então, quando você recebe essa palavra e começa a meditar nela, ela vai te transformando. A ponto do apóstolo Paulo chegar a dizer em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. O que ele está dizendo? Se ele não está pregado lá na cruz, né? O que Paulo está dizendo? Já estou crucificado com Cristo. Ele está falando, aquilo que Jesus fez, aquele plano que ele executou, eu adentrei a este plano. Eu faço parte desse plano da crucificação. O plano da crucificação é um plano de salvação da humanidade. Eu faço parte disso. Já estou crucificado com ele. Jesus se fez maldito por nós. Eu também me faço maldito por todos. Então, eu sei que eu vou ser olhado de forma diferente, eu sei que agora as pessoas vão me olhar como cristão, eu sei que agora alguns vão me odiar, eu sei que agora alguns vão me perseguir, eu sei que agora eu vou ser crucificado também, mas eu já estou crucificado com ele. E aí ele fala algo importante. Ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que significa Cristo vive em mim? Significa que agora a vida de Jesus é a que eu busco. A vida de Jesus é a que eu pretendo viver, é a que eu quero viver, é a que eu sonho viver. Então, por favor, se você recebeu a Jesus, você recebeu seus ensinos, suas ideias. E as suas ideias agora penetram na sua vida, lhe dando o poder de ir sendo transformado. Cada dia mais na imagem de Jesus. É isso que você vai ver. A cada dia mais você vai ser transformado na imagem de Jesus. Vou repetir, a cada dia mais você vai ser transformado na imagem de Jesus. Agora não vão ver mais a Sueli, não vão ver mais o João, não vão ver mais a Flores, não vão ver mais a Rose, não vão ver mais a Carla, não vão ver mais deixa eu ver aqui, quem mais? A Conceição. Não. Agora eles vão ver Jesus na sua vida, porque há um poder que se move em você. Esse poder vem da onde, pastor? Vem da palavra. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a essência do eterno começa a se manifestar na sua vida. Espero que você tenha gostado dessa live de hoje. Pedir aqui a você que convide outras pessoas, fale aí sobre o Café com Inteligência. Amanhã nós teremos novamente, eu só vou ver o horário do meu voo, porque amanhã eu estou voando para Belém. Amanhã eu estou voando para Belém, eu não sei exatamente a hora do meu voo, a hora que eu vou chegar. Enfim, mas em algum momento do dia eu vou parar e vou fazer minha live. Se você não conseguir pegar a live de manhã cedo, quando eu fizer, porque às vezes eu posso fazer num horário muito cedo, se você não pegar a live de manhã cedo, ela ficará gravada para que você assista, tá legal? Então, eu estou indo para Belém, vou ministrar lá em Belém, vou ter um congresso em Belém, também vou estar em outro local que não é bem em Belém, é retirado de Belém, esqueci o nome, Paragominas, acho que é isso, Paragominas, vou estar em Paragominas, e aí eu vou fazer a live de qualquer forma e a gente vai juntos, crescendo aqui. Eu vou pegando coisas aqui do Evangelho de João e a gente vai meditando. Então hoje fica esse conhecimento. Jesus se fez carne, habitou entre nós e o que ele fez na hora que ele desceu aqui na terra foi trazer as ideias de Deus, a mente de Deus para nós. Vamos tirar uma foto aqui, a gente? Vamos? Tira um print aí da tela, tira um print da tela e vamos compartilhar para que outras pessoas venham também, tá certo? Então, tira um print aí da tela, vamos lá. Aí, muito bem. Glória a Deus, glória, amém. Beijo no coração e vai avisando aí para as pessoas que o Café com Inteligência voltou. Deus abençoe.